Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre perímetro, perímetro de figuras planas e perímetro de figuras espaciais, ok? Então, olha só, para a gente começar, eu vou começar com o perímetro do cubo. Nós vamos ver esse perímetro do cubo, que é a figura espacial, e a gente vai ver também o perímetro da planificação do cubo, que aí seria uma figura plana, ok? Então, eu tenho um cubo aqui, ó. Veja que a aresta dele mede 3. Se é um cubo, cada uma das arestas tem o mesmo valor, cada uma delas vale 3. Aqui seria a forma planificada desse cubo, ok? Então, antes de calcular o perímetro do cubo, a gente vai fazer uma breve análise dessa planificação, por exemplo, para a gente perceber como é que se planifica um cubo. Por exemplo, você tem um problema para resolver e você precisa planificar um cubo, ok? Então vejam como é essa abertura da figura. Olha só, essa parte aqui superior de cima, ó, olha só para onde é que ela vai. Ela seria a última nessa direção, ó. Fechei o cubo. Essa face aqui é esse lado, essa face é este lado, essa face é este lado, e ali eu tenho a outra face lateral, e a face de cima é esta última. Isso seria o nosso cubo planificado. Porém, quando a gente vai calcular o perímetro dessa figura, tem uma diferença. Vai depender do estilo de cálculo que você vai fazer. Por exemplo, se for o perímetro do cubo em si, para calcular esse perímetro do cubo, a gente precisa de todas as arestas do cubo, viu? Lembrando, calcular perímetro é a soma do contorno da figura, digamos assim. É o comprimento de todas as linhas juntas. É como se eu cortasse aqui, ó, todos os vértices, separasse e fosse juntar isso aqui em linha reta, ó, só essas arestas. A soma de todas elas é o que eu chamo de perímetro. Então, para fazer esse cálculo, você vai perceber, com certeza, né, você vai perceber aí, que a gente precisa saber quantas arestas eu tenho, ok? Então, a primeira coisa em relação ao cubo seria contar as arestas, ok? Então, contando as arestas aqui, a gente vai ver que nós temos 12, ó. Conferindo aí, ó, dá 12 arestas, ok? Então, como o perímetro é a soma de todas as arestas, seria apenas eu somar o 3, que é a medida da minha aresta para esse cubo. 3 mais 3 mais 3, 12 vezes, não é isso? Fazendo essa soma de 3 em 3, eu tenho que o perímetro é igual a 36 unidades de medida, ok? Tem outra maneira para calcular o perímetro? Tem também, olha só. Já que eu sei que é um cubo, então como as arestas são iguais e a quantidade é 12, basta que eu multiplique 12 vezes 3. Então, eu posso até criar essa fórmula aqui, ó, deduzir, né? Então esse perímetro seria de 36, ó, a mesma coisa, unidade de medida, ok? Lembrando que perímetro ele não vai receber unidade ao quadrado, porque aqui, ó, é linha reta, viu? Então o expoente aqui é 1, fica oculto, digamos assim. Já sabemos disso, né? Ok, perímetro do cubo está ok. Agora a gente vai ver aqui do lado o perímetro da nossa planificação. Vocês vão perceber aqui, ó, que também é bem parecido. Perímetro da planificação, olha só. Na planificação, se a gente for contar, a gente tem 14 arestas, né? 14 lados vezes arestas. Então, 14 vezes o valor da aresta é 42 unidades de medidas também. Bem semelhante, viu? Eu percebo aqui, ó, que eu tenho 14 lados na planificação. Lembrando que na planificação eu trabalho só com o contorno de fora da figura, viu? Isso aqui não conta, essa aqui não conta, e essa também não conta, essa não conta, e aquela ali também não conta, viu? Então, contando só as de fora eu tenho 14, então eu multiplico 14 pela medida da aresta. 14 vezes 3, 42 unidades de medida. Vejam que é a diferença, viu? Perímetro da planificação é uma coisa,
perímetro da figura tridimensional é outra coisa, ok? Então nós vamos analisar agora, por exemplo, perímetro de uma pirâmide. A gente já sabe que se for o perímetro de um sólido geométrico espacial, a gente precisa fazer a soma de todas as arestas, viu, dos contornos, das linhas, ok? Já sabemos disso, porém a gente vai trabalhar apenas a planificação agora, ok? Para trabalhar a planificação da pirâmide, a gente precisa ver então, né, como é que fica aí essa planificação. Olha só, eu tenho uma pirâmide, então a abertura dela vai ser assim, olha só. Fazendo a abertura da pirâmide, nós temos isso aqui, ó. Ok? Abrindo, fechando. Ok, a pirâmide está aberta aí. Aí, para o cálculo do perímetro, a gente vai lembrar que se é a planificação, a gente vai trabalhar só com a planificação da figura, correto? Então vejam aí, ó. Tem o perímetro, observando mais ou menos essa planificação, a gente vai perceber que o contorno, a figura, ela é um sólido geométrico, né? Uma figura, um polígono regular. Seus contornos são iguais à medida das linhas. Então eu simplesmente posso aplicar a mesma definição que eu apliquei para o cubo. Olha só, é só eu contar quantos contornos tem, quantas arestas aqui fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E o cálculo do perímetro nada mais é do que o valor dessa aresta multiplicado pela quantidade de arestas que ele possui. Então seria simplesmente fazer isso, né? Vamos ver como é que fica aqui o cálculo. Então ficaria assim. Olha só como é que vai ficar. Fica assim, cadê? Perdido aqui. Então a gente vai começar aqui com a nossa pirâmide, ok? A gente vai falar agora só do perímetro em relação à planificação. Em relação à figura geométrica tridimensional em si, a gente já sabe que seria somar todas as arestas. Aí nesse caso da pirâmide em si, o perímetro da pirâmide tridimensional seria a soma de todas as arestas. Aí não sobra nada, é só contar tudo e somar tudo. Quando a gente fala da planificação, a gente precisa observar como vai se planificar essa figura, porque na planificação algumas arestas ficarão ocultas dessa soma no perímetro, da mesma forma que aconteceu ali no cubo, viu? Então a gente precisa perceber como é essa planificação. Olha só, eu tenho aqui uma pirâmide e a gente vai tentar abrir para fazer essa planificação aqui. Ver se a gente consegue. Não abriu ainda. Vamos ver se abre. Aqui, está mais ou menos aberta. Ela baixa. Ok, baixou. Então percebam aqui que na pirâmide a gente tem, olha só,
2, 4, 6, 8 arestas, que são as partes, são os contornos, digamos assim, na verdade, os contornos da figura, ok? Só isso aqui, ó, isso aqui que entra no cálculo do perímetro de uma pirâmide de base quadrada, viu? É só os contornos de fora. Aí é por isso que a gente tem que perceber a questão da planificação para conseguir fazer o cálculo de maneira correta, ok? Lembre também que essas arestas elas vão depender da base. Por exemplo, se minha base é quadrada, a base quadrada tem 4 arestas, certo? Então ele vai me dar 8 arestas para planificação. É sempre o dobro. Se a minha base da minha pirâmide for triangular, ela vai me dar 6 arestas de contorno para planificação. Então é bem simples. Partindo daí, a gente consegue calcular o perímetro dessa pirâmide facilmente, né? Então, considerando que a minha aresta para essa pirâmide mede 5, fazer o cálculo do perímetro nada mais é do que somar todas essas arestas, 5, 5, 5, tantos quantos forem a quantidade de arestas aí. Então, fica bem simples, ó, o perímetro é o número 5 somado 8 vezes, né? Fazendo essa soma, a gente vai encontrar o resultado 40. Então, o perímetro aqui é 40 unidades de medida. A gente percebe também que a gente não precisa somar o mesmo número várias vezes, né? Como eu já falei, é só conferir a quantidade de arestas e multiplicar pelo valor de uma aresta, que vai ser sempre o mesmo valor. Então, como são 8 arestas, basta que a gente faça isso. Ó. Perímetro é 8 vezes A aresta vale 5, perímetro é 8 vezes 5, então o perímetro é 40 unidades de medida.